Boa tarde a todos, pessoal. Yuri Fagundes entrando ao vivo com vocês. Eu vou dar início aqui e, na verdade, uma sequência da transmissão ao vivo com vocês, acompanhar um pouco o mercado e passar algumas dicas com relação aos contratos futuros. Tivemos bastante oportunidade nesse mercado, tá? Isso inclui principalmente operações aí de dólar índice, como todos os dias, mas também tivemos destaque positivo para operações em o ISPM 17, que na verdade é o índice S&P, né, o índice S&P 500. Ele acompanha as 500 maiores empresas da maior economia do mundo, os Estados Unidos. Tá? E também tivemos uma operação de curto prazo que na verdade virou um day trade, uma operação de venda no café futuro, tá? Café com vencimento em setembro de 2017. Nós vendemos o café às 11h47 e encerramos às 14h42, recomprando o contrato no preço abaixo do preço que a gente recomendou, então a gente saiu com lucro. Tá? Espero que todos tenham conseguido pegar essa oportunidade, quem estava acompanhando ao vivo aí com a gente. Tá? Primeiramente eu queria falar o café futuro primeiro, tá? Depois eu vou falar sobre o cálculo do índice S&P. Eu vejo que muita gente tem dúvida em relação ao mercado futuro e tem até um certo receio, até por causa da alavancagem. Né? Então, na verdade, o objetivo desse bate-papo agora é para a gente tirar essas dúvidas e explicar como funciona o cálculo. Beleza. Pessoal, o café futuro, né? Essa cotação que aparece no gráfico, tá? Eu estou colocando aqui na tela para vocês, o ICFU 17, essa cotação é a cotação em dólares. Né? Apesar de no gráfico estar aparecendo o símbolo R cifrão, e também nas recomendações aparece o símbolo R cifrão, na verdade, para o café futuro, esse valor não é em reais, esse valor é em dólares, tá? Muito importante essa diferença, né? Pode haver alguma confusão aí por causa do símbolo padronizado R cifrão, no caso do café futuro é em dólares, beleza? Então esse valor é a cotação de uma saca de café, ok, pessoal? Uma saca de café equivale a esse preço em dólares. Né? Então, se eu quiser saber o valor de uma saca de café em reais, basta multiplicar pela cotação do dólar Petax mais atual. Então, 169,20 é a cotação atual do café, né? Multiplicado por 3,1167, que é o dólar Petax. Sabemos que o café está cotado em R$ 527,00 e quase 35 centavos. Tá? Legal. Partindo desse princípio, nós sabemos o valor em reais de cada saca. Só que um contrato de café, pessoal, equivale a 100 sacas. Né? O contrato padrão é um número múltiplo de 100 sacas, ok? Toda vez que vocês compram ou vendem um contrato de café, vocês estão movimentando 100 contratos que tem o preço por volta de R$ 527,00, se for considerada a cotação atual. Então vamos multiplicar R$ 527,00 vezes 100. Está aí o valor que vocês movimentam cada vez que vocês compram ou vendem um contrato de café. O valor é de R$ 52.734,56 aproximadamente. Não tenho esse dinheiro, não sabia que eu estava movimentando um valor tão expressivo, tão grande, eu queria movimentar menos. Na verdade, pessoal, isso não é para assustar vocês. O que importa não é exatamente o tamanho do contrato, o tamanho em dinheiro que vocês estão movimentando, e sim a oscilação dos preços. É na oscilação dos preços que você limita o seu prejuízo e também tenta pegar o lucro. Tá? Então, eu quero fazer com vocês o cálculo da rentabilidade da nossa operação de venda no café futuro. Tá? O preço de venda foi de 172 dólares a saca e o preço de encerramento 169,30.
Fazendo a diferença, pessoal, pegamos 2,7 dólares por cada saca, ok? Primeiro, eu vou converter essa pontuação em reais. Vou multiplicar pelo que, pessoal? Pela cotação, né, do dólar Petax. 2,7 pontos que conseguimos no trade, vezes dólar Petax 3,1167. Tivemos então uma lucratividade de R$ 8,42 por cada saca. Multiplicando por 100 sacas, que é o tamanho de um contrato, temos a rentabilidade por contrato. Então, essa operação de hoje nos rendeu R$ 841,00 e quase 51 centavos para quem operou um contrato. Quem operou 2 contratos ganhou R$ 1.683, né? E assim por diante. Tá aí, pessoal. Foi uma operação que deu-se início aí às 11h47 e encerramos às 14h42. 3 horas de duração, né, aproximadamente. Então, com 3 horas de trade, foi possível colocar no bolso mais de R$ 800, quase R$ 850 por cada contrato. Ah, mas eu não sei a margem de garantia exigida para o café futuro no curto prazo. Pessoal, eu vou ensinar vocês agora a checar a margem de garantia, né? Muito importante para os trades. Vamos lá. Vocês vão entrar no site da BMF Bovespa. Commodities. Primeiro, para saber, né, as características técnicas do contrato, vocês entram em Commodities, Café, Arábica e características técnicas. Tá? Código de negociação ICF, tamanho do contrato 100 sacas de 60 quilos, equivalentes a 6 toneladas métricas, que foi o que a gente comentou. A variação mínima é de 5 centavos de dólar. Tá? O lote padrão é 1, é o mínimo que você consegue negociar. E a data de vencimento de cada contrato é o sexto dia útil, anterior ao último dia útil do mês de vencimento. Estamos operando com café ICFU 17. A letra U é referente ao mês de setembro de 2017, o 17. Tá? Então, o café atual ele vai vencer no sexto dia útil, anterior ao último dia útil de setembro. O último dia útil de setembro, pessoal, é dia 29, cai numa sexta-feira. Então, dia 21 de setembro, quinta-feira, é o sexto dia útil anterior ao último dia útil do mês de setembro. Então, dia 21 de setembro é a data de vencimento do café ICFU 17. Os ajustes, como eu verifico os ajustes? Vocês podem entrar também pelo site do BMF Bovespa, Market Data Histórico, Mercado de Derivativos, Ajustes do Pregão, que vocês vão abrir essa tela, essa tabelinha aqui com a mercadoria, o vencimento e o preço de ajuste atual e anterior. Beleza. Vamos lá. O que mais que a gente pode olhar aqui? Margens de garantia.
Tá aqui, margem teórica máxima. Como eu acessei esse site? Pessoal, todo mundo tem acesso a esse link. Tá? Vocês vão clicar em ser produtos, na verdade serviços. Tá? Clearing. Vão clicar em Clearing BMF Bovespa, administração de riscos e depois margem teórica máxima. Tá ok, pessoal? Vai abrir aqui um box. Você seleciona o mercado que você quer. No caso, estamos interessados no mercado futuro. No box de mercadoria, vamos selecionar o ICF, código referente ao café futuro. E vamos colocar o período de 2. 2 por quê, pessoal? 2 dias. Né? A margem exigida para virar de um dia para o outro. Tá? Pregão, colocamos a data de sexta-feira, ok. Tá aí. ICF é o contrato. Vamos escolher o vencimento U17. Posição comprada. Tá aqui, pessoal. Olha só. Vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Posição comprada no ICF U17. R$ 5.680,63. Isso para cada contrato. E posição vendida, R$ 5.603,58. Então, para cada contrato de café que vale aproximadamente R$ 52 mil, através daquele cálculo que nós apresentamos para vocês, vocês precisam ter apenas R$ 5.680 na ponta comprada e R$ 5.603 na ponta vendida. R$ 5.600 em relação aos 52 mil. Então você tem aí, você precisa apenas de aproximadamente 11% do capital que você deseja movimentar, que você quer alocar na operação. Tá? Eu expliquei de maneira mais lenta para que todos possam acompanhar o raciocínio. Se ficou alguma dúvida, pode enviar no chat. Nossos analistas estão atentos para responder as suas dúvidas. Tá? Agora eu quero abrir aqui o histórico de recomendações encerradas de Day Trade e apresentar algumas operações que tivemos no índice S&P 500. Tivemos 3 Day Trades no S&P, somente no dia de hoje, e todos com lucro. Tá? Primeira operação foi recomendada meio-dia e 7, operação de venda. A segunda operação foi recomendada às 13h22, operação agora na ponta comprada. E o último day trade recomendado às 15h38. Foi uma operação também de compra. Todas as 3 deram lucro. Eu quero apresentar aqui o cálculo para a rentabilidade dessas operações. Como funciona? Pessoal, na primeira operação, nós lucramos com a recomendação preço de venda 234575 até 41,50. Então 4,25 pontos no S&P. A segunda recomendação, que também deu lucro, dessa vez 0,15%, recomendamos uma compra em 44, encerramos 47,50. Pegamos 3,50 pontos de lucro no S&P. Ok. E na última operação, pegamos uma compra em 2349,50, encerramos em 2352,50. Tá? 3 pontos no S&P. Legal. O que isso representa em reais? Pessoal, o funcionamento do cálculo do S&P é bastante simples, tá? Mas muita gente que não opera esse contrato, muita gente tem ainda alguma dúvida no funcionamento.
Vamos lá, cada preço, cada cotação do índice S&P é dada também em dólares, né? Tá? Deixa eu abrir aqui o gráfico aqui com vocês. Beleza. Pessoal, 2353 é a cotação do S&P atual. O que isso representa, pessoal? 2353 vezes 2353 vezes 50 dólares cada ponto, tá? Dá 117.650 dólares. Ok, pessoal? Multiplicado pela cotação do dólar Petax, nós vamos ter o valor em reais, 3,1167. Está aí, R$ 366.680 aproximadamente. É o valor de um único contrato do S&P. Ah, mas é muito dinheiro. Eu não tenho esse dinheiro. Eu não consigo operar. Não é bem assim, né, pessoal? O índice S&P também permite alavancagem. Tá? É um contrato futuro. Você consegue movimentar 366 mil tendo apenas uma porcentagem desse valor, né? E a corretora permite que você opere esse contrato com uma porcentagem de seu valor por causa da alavancagem permitida através dos cálculos de risco da própria instituição financeira, né? Então ela permite que você, tendo apenas uma parcela desse valor, seja considerado apto para fazer uma movimentação, uma operação de risco. E esse valor varia de acordo com a volatilidade do dia, tá? Eu vou verificar aqui a margem de garantia para day trade, só um momento. Confirmei aqui com o pessoal, aproximadamente R$ 15.000 é o valor exigido, né? Então, com R$ 15.000, vocês estão aptos a movimentar R$ 366.680. Mas perceba, pessoal, que muita gente fica assustada com isso, né? Muita gente fica com receio de entrar em uma operação movimentando uma quantia de dinheiro muito acima do que realmente dispõe. E lembrando, não precisa ter R$ 15.000 em dinheiro na conta, tá? Se você tiver ações, R$ 15.000 em ações, também pode, mesmo com saldo próximo de zero, você pode utilizar as ações como margem de garantia. Se você tiver algum CDB que permita, pode também, tá? CDBs também podem ser considerados para a margem de garantia. Se você tiver algum título público federal, né, os títulos do Tesouro Direto, você também pode utilizar como margem de garantia. Beleza. O mais importante para o manejo de risco, né, para aquele investidor que está receoso de operar a contratos futuros, principalmente contratos extremamente alavancados, como o dólar índice e principalmente o S&P, cujo tamanho é muito maior do que os outros dois, aqui vai uma dica de ouro, né? O maior segredo para operar o S&P é prestar atenção, monitorar a oscilação dos preços. Como você monitora isso? Você deve saber que cada um ponto de oscilação na cotação desse contrato, pessoal, representa para você, investidor, uma oscilação no seu patrimônio de 50 dólares por cada contrato. E eu estou falando aqui de um ponto cheio, tá? Um ponto inteiro, né? Por exemplo, 2354,00 seria de 2354,00 para 2355,00, por exemplo. Subiu, nesse caso, um ponto cheio, um ponto inteiro, antes da vírgula, tá?
Esse 1 ponto para você, investidor que entrou comprando um único contrato, representa um lucro de $50. Tá? $50 vezes a taxa, o câmbio, né, o dólar Petax, 3,1167. Temos aí que a cada 1 ponto de S&P, você terá uma oscilação no seu patrimônio de R$ 155,00 e quase 84 centavos. E dessa forma você determina o ponto de stop e objetivo, né, que você está disposto a correr na operação. Nós enviamos nas nossas próprias recomendações os pontos ideais de risco e retorno. Então nós recomendamos de antemão os pontos para você. Cabe a você, investidor, avaliar o tamanho do stop, o tamanho do risco intrínseco da operação e decidir se isso se adequa ao seu perfil, se adequa ao tamanho de risco que você aceita correr. Eu não posso fazer isso por você. Meus colegas analistas não podem fazer isso por você. Essa decisão é pessoal, é sua. Tá? Cada investidor tem um perfil de risco diferente. Cada investidor tem um capital disponível diferente. Tá? Eu quero que vocês mentalizem isso, né? Tenham isso em mente, porque isso é muito importante. Tudo bem, pessoal? Eu deixei de forma bem clara aqui o funcionamento das operações no S&P. E agora, por último, eu vou calcular o lucro que deu nas operações. 4,25 pontos na nossa primeira operação com lucro. Deu quanto, pessoal, de lucro? 4,25 pontos. Cada ponto vale quanto no S&P? Vale $50. Então vou multiplicar por $50. Cada dólar vale quantos reais? O dólar Petax, que é 3,1167. Então na primeira operação de day trade, tivemos R$ 662,30 de lucro para quem operou com apenas um contrato. A segunda operação deu 3,5 pontos, vezes $50 o valor de cada ponto, vezes 3,1167 o valor do dólar Petax em reais. O resultado, R$ 545,42 de lucro. E por último, 3 pontos no S&P, vezes $50, vezes 3,1167. Resultado, 467,51 aproximadamente reais por contrato. Então, 4,25 mais 3,5 mais 3, 10,75 pontos nas 3 operações de S&P do dia, multiplicando por $50 o valor de cada ponto e por 3,1167 o valor do dólar Petax. Quem pegou só as oportunidades de S&P de hoje, pessoal, com um único contrato, já saiu R$ 1.675 mais rico. Né? Lembrando que foram operações de day trade, de curtíssimo prazo, tá? Operações que duram poucos minutos. Né? Nossa última operação demorou apenas 3 minutos. Tá? Então são operações bastante interessantes para quem gosta de risco, de alavancagem e tem o perfil, aceita correr o risco equivalente ao que a gente recomenda. Como eu calculo como eu calculo o risco? Como que eu sei o tamanho do meu prejuízo se a operação acionar o stop, se a operação não seguir a análise técnica, não seguir o cenário de maior probabilidade? Qual será o tamanho do meu risco? O cálculo é o mesmo. Vocês vão pegar o ponto recomendado, o ponto de entrada de vocês, vai pegar a quantidade de pontos até o stop, sei lá, suponhamos que seja 5 pontos, 4 pontos, não sei. Vai multiplicar por $50, que é o valor de cada ponto, e vai multiplicar por 3,1167, que é o valor do dólar Petax em reais, a cotação do dólar. Tá aí
o risco que você deve aceitar correr para entrar nessa operação. Ah, eu não aceito correr um risco desse tamanho, então essa recomendação não é para você, né? O que não pode acontecer, pessoal, é uma operação do S&P possivelmente acionar um stop e o investidor vir aqui, né, desmotivado, triste, reclamando, falando que não queria, que o prejuízo foi muito alto, que não queria correr esse risco. Quem pisou na bola, pessoal? O investidor não fez o cálculo do risco, né? O investidor não sabia o tamanho do risco, não sabia o contrato que estava operando, né? E acabou entrando numa operação arriscada demais para o perfil dele, tá? Legal. É isso aí, pessoal. 16h16 agora. Nós temos uma operação de day trade em aberto no mercado de ações, BBSE3. Pessoal, operações com ações também são extremamente interessantes para o investidor especulador, o investidor que quer capturar lucros em operações de curtíssimo prazo, em operações de day trade, que duram alguns minutos, né, até algumas horas no máximo, tá? E essas operações em ações têm um diferencial, né? Se for uma operação que você vai encerrar necessariamente no mesmo dia, você pode alavancar em média 6 vezes o seu capital. Suponhamos que você tenha 10 mil reais em conta. Quanto você pode operar? Você tem um limite aí de até 60 mil reais aproximadamente para entrar em uma operação com ações. Tudo bem? Lembrando que são apenas day trades, tá? A alavancagem de 6 vezes só vale para day trade. No curto prazo em ações não vale alavancagem. Você deve dispor de todo o capital que você deseja movimentar. Essa é a principal diferença entre um day trade com ações e uma operação de curto prazo com ações. Tá, pessoal? E muitas vezes eu recebo a seguinte dúvida: quero operar day trade com ações com 2 mil reais. Vale a pena? Não vale, né, pessoal? Se você quer movimentar 2 mil reais, muito provavelmente, mesmo que você venha a ter lucro, o seu lucro não vai suprir o custo e te proporcionar ainda uma rentabilidade líquida satisfatória. Eu vou fazer um exemplo. Suponhamos aqui uma recomendação encerrada de day trade na CSN que nos deu lucro hoje. Recomendamos às 12h22, operação de venda, encerramos com 0,66% de lucro. Quanto que isso dá em dinheiro? Vamos calcular, pessoal? 0,66%, que é 0,0066, vezes os 2 mil reais que você, investidor, deseja operar, movimentar. Vamos ver se é interessante, pessoal. R$ 13,20. Esse é o valor bruto de lucro que você teve, menos as taxas de operação, os custos com corretagem da sua corretora. Se você pagar aí uma corretagem de R$ 8,00, por exemplo, e de volta 16, pronto, você já está no negativo, mesmo nós termos recomendado uma operação que deu lucro. E aí o investidor vai desistir de operações, achando, né, que as operações, as nossas recomendações, as operações da Toro não são lucrativas porque o custo de operação come todo o lucro. E na verdade o erro não está nas nossas recomendações e nem no tamanho do nosso lucro. O erro está no tamanho de capital que você, investidor, decidiu alocar na operação. Não recomendamos operar day trade em ações com R$ 2 mil. Isso é muito importante, pessoal. Muito importante para o investidor que quer tentar capturar algum lucro, né, nesse mercado acionário também, utilizando-se aí das vantagens de capturar lucros mais rápidos, né, e não ficar exposto ao risco de mercado, né.
Então, se R$ 2.000 não é interessante, quanto que é interessante? Qual o valor mínimo? Vamos fazer o mesmo cálculo de lucro em cima de um capital de R$ 20.000. Vamos lá, 20 mil vezes 0,66% de lucro nesse day trade da CSN, que é 0,0066, multiplicando os dois. Agora ficou mais interessante, né, pessoal? R$ 132 de lucro na operação. Retirando-se os mesmos R$ 16 hipotéticos aí de corretagem, né? Cada corretora cobra a sua taxa, ainda sobraria para você R$ 116 de lucro em uma operação que durou 11 minutos. Né? Agora começa a ficar mais interessante, não, pessoal? Então, tá aí a grande diferença, o segredo de ser um investidor de sucesso no mercado acionário, no day trade. Né? Ah, mas não tenho R$ 20.000 para entrar movimentando em day trade em ações. Vocês não precisam ter R$ 20.000. 20 mil dividido por 6, um sexto de 20 mil dá R$ 3.333 aproximadamente. Basta ter um sexto do capital que você deseja movimentar para conseguir movimentar R$ 20.000, pessoal, para conseguir movimentar o capital que você deseja. Né? Utilizem a alavancagem a seu favor. Tá? A alavancagem não é sinônimo de risco por si só. Né? A alavancagem não é sinônimo de prejuízo fora do limite aceitável. A alavancagem não é sinônimo de medo, dúvida, prejuízos assombrosos e lucros pequenos. Né? Não é sinônimo. Tá? Vocês devem ter em mente o tamanho do risco, o tamanho da operação e o quanto vocês podem movimentar. Mas eu quero calcular qual seria o risco da operação. Beleza. Para cada day trade que a gente envia, pessoal, a gente envia um ponto recomendável para encerramento, seja com lucros, seja com stop, com perdas. Legal, vou pegar o exemplo aqui da BB Seguridades, um day trade que está em aberto. Nosso stop é de quanto, pessoal? 0,85%. Quanto eu poderia alocar nessa operação se eu sou um investidor que aceito perder no máximo R$ 150? O cálculo é muito simples. R$ 150 dividido por 0,85%, ou seja, 0,0085. E o resultado é esse, R$ 17.647. Tá? Eu aceito correr um risco maior que R$ 150, aceito correr um risco de perder no máximo R$ 200. Beleza, 200 dividido por 0,0085, que é o tamanho do nosso stop recomendado, você pode movimentar até R$ 23.529 em ações. Mas isso são quantas ações? A BB Seguridades estava em 29,24, dividido por 29,24, está aí, 804 ações. Só posso operar em lotes múltiplos de 100. Qual é o múltiplo de 100 mais próximo de 804? 800 ações, né, pessoal? Você, investidor, vai entrar com 8 lotes de ações da BB Seguridades para correr um risco de perder no máximo R$ 200. Perceba como que as informações se conectam, né, pessoal? São detalhes simples, porém de suma importância para você, investidor, que deseja ter o controle do risco nas suas mãos, sem ficar de fora das oportunidades de lucros acima de qualquer renda fixa. Tá? Esse é o grande diferencial do mercado de renda variável. Né? Não existe comparação em relação à renda fixa. O lucro que você pode obter pode ser muito superior, né? Tanto quanto você queira, tá? Desde que o mercado siga a favor da sua aposta. E nisso a gente ajuda vocês entregando em tempo real as melhores decisões de investimento através dos nossos pop-ups,
dos nossos alertas, das nossas recomendações. Fazemos também, durante todo o dia, o acompanhamento ao vivo do mercado. E eu espero que todos estejam acompanhando as nossas recomendações e conseguindo colocar os lucros no bolso. Pessoal, 16h26 agora. Estamos nos aproximando aqui do nosso horário de call de encerramento. Daqui a alguns minutinhos teremos o nosso comentário de fechamento do mercado. Eu quero agradecer a presença de todos os investidores aqui conosco. Espero que em mais este dia de recomendações positivas, vocês tenham conseguido capturar boas oportunidades também. Estamos à disposição todos os dias no chat para tirar as dúvidas de vocês e fazer de vocês excelentes investidores com disciplina, com manejo de risco e com sucesso, né, pessoal? É isso aí, eu sou o Yuri Fagundes, vou ficando por aqui, um abraço a todos, fiquem ligados, daqui a pouquinho temos o call de encerramento.